acabou o barulho e a gente está aqui em mais um episódio dessa nossa jornada, nessa primeira temporada do nosso podcast. E hoje a gente vai tratar de um tema bem relevante para muita gente da comunidade acadêmica e também aqui da sociedade, do Brasil como um todo, né? Um tema relevante que tem tomado corpo nos últimos anos, que diz aí, Samira, é o quê? É educação, é administração, é inovação, é tecnologia, né? É empreendedorismo. Empreender nesse meio todo, né? Com a educação, com a tecnologia, e empreender, e trazer novas ideias. E será que eu devo? Será que eu não devo, né? Como é que a gente vai... Se a gente consegue ser realmente patrão de nós mesmos, né? Como dizem por aí. Esse é o ponto. E o melhor, ou uma condição que nós temos, uma característica do empreendedorismo aqui no estado, por exemplo, que nós somos uma região periférica, gente, né? Não dá para negar isso, né, Vitor? Quando você vai para eventos fora daqui, como é que existe alguma diferença? Você percebe diferença? Perceptivelmente, você nota, né, a diferença de nível, a forma como eles organizam os eventos, a infraestrutura que eles têm para organizar esses eventos é completamente diferente, tá, gente? A gente se esforça, mas eu fico com essa sensação que a gente não consegue chegar no nível deles. E você acabou de empreender o Vanda. Exato. Né? Com um grupo aqui tanto o professor da FEAC também teve. Professores da FEAC. Teve o Madison. O Madison. Aqui da FEAC fomos eu e o Madison que fizemos a organização, mas a gente contou também com o professor Rian Pinheiro, do Instituto de Computação. Né? Ele deu todo o suporte para a gente. E da UFPE, o professor Tiago Poleto, o professor Tiago Nepomuceno, né? E o professor Jean Turetti. Explica aí o que é o Vanda, a gente fica falando das coisas, as pessoas nem... O Vanda é o workshop de análise de dados, né? É um evento que foi idealizado pelo professor Tiago Nepomuceno, lá no campus do Agreste, né? da UFPE, voltado, ele começou como um workshop trazendo mini cursos, e palestras nessa linha de análise de dados, e hoje se escalou para uma espécie de congresso científico que traz pesquisadores dentro da temática de análise de dados, de inteligência artificial, expondo suas pesquisas e seus temas dentro do ambiente do evento para ter essa troca de conhecimento. E a gente está falando isso, o que é que tem a ver um evento na universidade com empreendedorismo? Tudo a ver, né? Porque você acha que os eventos acontecem da noite para o dia, Vitor? Não. É um planejamento enorme, é uma busca por patrocínio, é uma busca por instrumentos de organização, de controle, e no final tem que dar certificado para todo mundo, tem que mandar e-mail de agradecimento, tem que validar os anais, né, para publicação dos artigos selecionados, ou seja, no pós-evento também tem coisa. É a mesma coisa de uma empresa, de qualquer atividade humana, se você não tiver planejamento, estratégia, equipe, né? O Vitor falou bem de um grupo de professores que se mobilizaram para poder organizar tudo isso, né? Chamar o pessoal que vai avaliar, tal. Tudo isso é empreendedorismo também, gente. Então, e aí a gente trouxe aqui um artigo, e a produção vai colocar aqui do lado o artigo, mostrando para vocês, que é chamado Startups Scaling Up Strategy at Regional Periphery. O que é que significa? Crescimento de startups, estratégia de crescimento de startup em regiões periféricas. E aí, foi aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Como é que é empreender em Alagoas, uma região periférica, que não tem as estruturas e não tem a estrutura de São Paulo, isso, por exemplo, né? De São Paulo ou até de uma cidade que a gente tem aqui, Recife, né? Recife. Ou a mobilização de pessoas que entendem, que percebem como Campina Grande. Isso. Né? Inclusive a mudança, né? Como empreender, por exemplo, na Ponta Verde e no Benedito Bentes, né? São públicos diferentes, né? Exatamente. E você pode até colocar no Benedito Bentes ou no Antares. O Antares é saindo do Benedito Bentes, você está no Antares, mas são públicos também diferentes, né? Você
Eu acho que empreender tem muito a ver com essa questão da educação mesmo, dessa educação empreendedora que perpassa pelas escolas, né? Porque a gente tem essa mania também de achar que a distância, né, entre a universidade, entre a escola básica e entre o empreendedorismo, né? Mas está tudo alinhado, né? E aí você falando, Samira, sobre a educação, no artigo eles falam que um dos recursos, né? O artigo ele usa a parte da teoria chamada visão da empresa baseada em recursos, que às vezes nas minhas aulas eu digo, olha, é da Edith Penrose o fundamento, mas a partir dela você teve um desdobramento enorme de como se aplica até chegar na escala que é chamada VRIO, né? É uma escala de valor, de raridade do recurso, né? De inimitabilidade, ou seja, o seu recurso é inimitável ou não, e na organização que se faz para ter o resultado com aqueles recursos. Então, tudo passa por recurso. E quando a gente fala de empresa, e esse artigo ele trabalha com essa visão da firma baseada em recursos, por quê? Porque um dos ativos principais da organização das startups, esse artigo trabalha com startups do interior dos Estados Unidos, eles chamam do cinturão de ferrugem ali, né? Que são cidades que não têm o dinamismo nem a infraestrutura de cidade como Nova York, da vida, né? Então é um artigo que traz isso e, guardado as proporções, é o nosso caso aqui de Alagoas. Então, a Samira falou bem sobre educação e o artigo mostra que a diferença é a capacitação dos recursos humanos, das pessoas que estão operando nas startups. É uma dificuldade muito grande, desde quando eu trabalhei, né? Lá no primeiro episódio, quando eu me apresentei, eu disse que eu era formada em administração e pedagogia. Desde quando eu trabalhei com RH, é uma dificuldade muito grande de fazer os empresários, né, sejam eles grandes, médios ou pequenos, entenderem que o recurso humano, ele é verdadeiramente um recurso, que ele pode lhe dar um lucro muito grande ou ele pode lhe trazer prejuízos muito grandes. Mas as pessoas não entendem isso, que você ter uma pessoa que cuide do seu recurso humano é essencial, né? É essencial isso em qualquer lugar, inclusive dentro das escolas. Se um professor ele não cuida do recurso humano, que é o aluno vai desistir, porque o aluno ele precisa compreender por que ele está ali, né? Por que é necessário aprender aquilo. Então, é isso que a gente vê, né? O grande número de pessoas que desistem da educação, seja ela no ensino básico ou no ensino superior, porque elas precisam trabalhar, mas elas não entendem essa necessidade, o que agrega no seu trabalho. E as empresas não entendem isso também. Elas querem pessoas que tenham entendimento, né? Que já chegue pronta. Já chega, e não vai chegar nunca. Pronta, até porque o mercado ele é muito dinâmico. Ainda mais hoje, né? Hoje em dia, com IAs, com tantas coisas para se pensar. E aí a gente tem também empresários que não estão capacitados, que montaram aquele negócio que por algum motivo deu certo e é isso, né, que trata. Pois é, Vitor, sobre o empresário não estar capacitado, o artigo traz exatamente isso. Uma das questões é que os fundadores dessas startups, do ponto de vista de estratégias internas, né, que o artigo fala, olha, tem estratégias internas, é uma combinação de estratégias internas que traz o sucesso da startup, mesmo ela estando fora do centro, né? Sim. Fora estando em regiões periféricas. Mas aí, bom, apesar de estar fora, o fundador precisa dominar, e aí mostra aqui a questão de dominar as tecnologias, né? Inteligência artificial, digital. Como é que a turma, você dá aula para a turma de tecnologia, como é que a galera vê isso? Eles querem se aprofundar ou fica só no superficial? Tem os dois casos. Tem sempre dois casos, né? Mas pelo que eu tenho visto, especialmente das turmas mais recentes, desse contexto pós-pandêmico, o pessoal quer se aprofundar. O pessoal quer mergulhar, quer dominar a ferramenta, quer dominar os conceitos. E assim, é uma coisa que extrapola a sala de aula, porque a gente sabe que tem diversos outros meios.
né, a internet está aí cheia de outros meios que são válidos também. De aprendizado. De aprendizado, mas só que a gente não pode esquecer nunca o papel da gente como formador para orientar esse pessoal. Ó, esse meio aqui é um meio válido, né? Mas você tem que desenvolver, além disso, o meio lá está passando conceitos básicos, conceitos elementares, mas só tem todo esse, eu vou chamar de arcabouço, né? Toda essa base aqui de conhecimento, para o fundador executar as estratégias digitais, tecnológicas da empresa, o cara precisa conhecer, né? Precisa conhecer, exatamente. Não é só chegar a fazer um curso de, sei lá, 10 horas que ele viu lá nesses canais aí no YouTube, né, e achar que está dominando a ferramenta. Quem domina de fato a ferramenta está há anos ali, né? Todo dia, né, exercitando, né, se comunica. Tem que ter integração dentro da empresa, tem que ter integração entre as pessoas para troca de conhecimento. Um conceito interessante hoje, que é o de orquestração. Quer dizer, que na verdade é a governança, né? Sim. Como é que você vai governar as diferentes atividades da empresa? E numa startup, quanto mais tecnologia fazendo essa governança, como é pouca gente normalmente, né? E requer gente extremamente qualificada, você termina... porque é isso, a ideia de aprendizado, de educação, de formação, o artigo mostra que, de fato, é fundamental, é o recurso-chave para a empresa, a startup crescer, né? Uma das estratégias fundamentais para a startup crescer é ter esse espírito de aprender o tempo inteiro, né? E a educação, né, que vai para além da sala de aula, né, vamos dizer assim, porque você precisa ter o entendimento. Qual é o seu público, né? Quem eu vou atender? Então, qual a linguagem que eu vou utilizar com o meu público? Né? Enquanto professor, se você está na sala de aula de uma escola particular que fica localizada, falando do contexto de Maceió, que fica localizada na Ponta Verde, na Jatiuca, você tem uma postura. Se você está numa escola particular do Clima Bom, você tem outra postura. E se você está numa escola pública, a depender de onde essa escola pública seja localizada, você também tem que ter posturas diferentes. E as empresas também. Se você é um dentista, né, vamos colocar assim, um dentista que atende na Ponta Verde, você tem uma clientela. O dentista que atende no Benedito Bentes tem outra clientela. Isso vale para qualquer área, né? As pessoas precisam entender o meu cliente, entender, primeiro, né, para empreender, quais são os meus gastos todos, né? O que eu tenho um aluguel de X. Eu vou conseguir vendendo isso para cobrir todos os meus gastos? Isso, né? Então, são muitas camadas que realmente precisam de estudos diários, né? Não é... E adaptações, né? Também. Exatamente. Uma coisa aqui importante também que eu achei no artigo, e a gente deu uma olhada, que essa capacidade, quando se trata da estratégia externa de comercialização, essa capacidade de entender o que é que eu estou produzindo e para quem eu estou produzindo, né? E capturar o problema de para quem eu estou produzindo e trazer para dentro da empresa e gerar essa solução, essa entrega adequada, ajustada à demanda, isso faz uma diferença enorme. É isso, é entender o ambiente e a partir daí, quer dizer, mesmo que você esteja em qualquer lugar fora do circuito, se você se propôs a entregar alguma coisa para determinado mercado, você vai ter que entender o problema daquele mercado. Né? E entender, né? Entender a sua empresa, especialmente quando a gente falou, né, do capital humano. Porque não é demitir e admitir pessoas. É entender quem é aquela pessoa que está entrando na sua empresa, né, o seu funcionário, vamos colocar assim, porque... Gente, desculpa, eu odeio colaborador. Não é colaborador, ele não está colaborando, ele quer receber no final do mês. Isso. É funcionário. Você entenda o seu funcionário, qual o talento, o que ele pode agregar, porque botar para dentro é caro, botar para fora também é caro. Também é caro. Então não tem esse negócio... E manter errado também fica mais caro ainda. Fica mais caro ainda. Então você precisa estudar, entender verdadeiramente tudo isso. Paulo Freire tem um livro pouquíssimo conhecido que chama A Propósito de uma Administração. Ele escreveu em 1961. E, para mim, é um dos livros mais atuais de Freire, porque ele trata disso. As pessoas começam uma coisa sem saber por quê
e terminam sem entender por que terminaram. Né? Então é isso, às vezes você abre nessa falsa ideia de ser o seu próprio patrão, sem estudar, sem entender o seu mercado, sem entender do seu negócio. Às vezes consegue até crescer, aí contrata uma pessoa sem entender. Às vezes a pessoa pergunta, eu estou montando uma empresa, qual é a sua missão? Não sei. É crescer, pelo menos, né? Qual é a sua visão? O que você quer ser? Ainda não pensei sobre isso. Como é que você não pensou? O básico. Né? Então é isso. O estudo é para tudo isso. Inclusive para ser o seu próprio patrão e não terminar, né, nessa piada que todo mundo diz, vai ser Uber Black. Nada contra Uber, todo mundo usa Uber. Mas é isso. Isso é seu próprio patrão? Próprio patrão significa você poder cobrar o preço que você quer pelo seu produto. Exatamente. Né? Desenhar ele de modo que tenha valor e você determine o preço e montar a sua estrutura, o seu fluxo de trabalho e escolher o seu cliente. Que o Uber, cá para nós, não permite. Sim, não permite. Se você escolher 2, 3 vezes o cliente no Uber, você não roda, quase que não roda mais. Mas estamos no final aqui, partindo para essa visão do Paulo Freire de saber para onde você vai, né, e como você vai sair, como você vai terminar. Para a gente fechar aqui, a gente começou falando do artigo sobre empreendedorismo, aplicação de tecnologia e tal, e a gente está fechando essa questão de empreendedorismo em regiões periféricas, mesmo com tecnologia. Qual o recado? No meu ponto de vista, o recado fica que, mesmo que você estiver em região periférica, existe um mercado local que você pode desenvolver algo e entregar inicialmente para ali. Até porque, se falando do ponto de vista só de startup, tudo é teste. Enquanto é teste, você vai crescer a partir da sua base. Essa seria a minha visão. O que é que vocês acham? O que é que a gente pode tirar daqui hoje e entregar para o pessoal também? Eu acho que entender, né? Entenda. Primeiro, se entenda enquanto empresário, né? Se quero empreender, então quais são os meus potenciais? O que é que eu posso fazer de diferente, de inovador? Né? A tecnologia, ela é inovação. Então, como é que eu posso inovar? Né? Entenda o seu mercado, entenda o seu público, estude, né? Estude. Então, estou crescendo, vou continuar estudando, vou ter um funcionário, eu vou estudar, vou capacitar o meu capital humano. Né? Então, tudo isso vai fazer com que você caminhe para frente. Né? Tenha resultado de verdade. De verdade. Né? Eu acho que o grande fio da meada tem que se entender o ambiente. Né? A análise ambiental é indispensável. Se voltando para o ambiente interno, quem é que constrói as coisas? São as pessoas. Utilizando seus conhecimentos, suas experiências, que elas estão tendo ali naquele momento para entender todo aquele contexto que elas estiveram estudando, que elas tiveram em outras empresas. E para manter essas pessoas engajadas é necessário que haja comunicação e que haja isso, né? A orquestração, a integração do trabalho dessas pessoas, para que cada um entenda que o que ele está fazendo, por mínimo que seja, é uma contribuição, de fato, para a consolidação daquele negócio, para a formação daquele produto, para isso ser levado adiante, né, a nível de comércio, para se trazer o quê? O que a empresa espera, né? Resultados. Né? Então, é uma questão de... Foi isso que você colocou, Chico. Orquestração. Eu trago isso para um contexto de... porque a startup, no início, é um projeto, né? Então, no contexto da gestão do projeto, é a integração do projeto. Né? Mas tudo vem do entendimento do seu ambiente externo e interno. Boa. É isso aí, pessoal. Então... esse é o recado da gente. Hoje foi empreendedorismo, tecnologia, formação de gente e essa toada vai continuar e conto com vocês daqui a 15 dias. Contamos com vocês daqui a 15 dias de novo aqui no Barulho. Valeu!